Mas hoje à noite eu escolhi falar sobre algo que Deus conversou comigo hoje, nessa semana toda, já que a gente está começando uma série de mensagens nova que se chama Emoções, Relacionamentos e Propósito. Repita comigo: emoções, relacionamentos e propósito. Durante 4 semanas nós vamos falar sobre emoções, relacionamentos e propósito. E por que isso? Porque hoje vocês vão entender que existe um ajuste necessário da nossa vida e das nossas expectativas para com as expectativas de Deus e para com a vida que Deus quer que a gente viva. Nem todo mundo aqui está vivendo a vida que Deus quer que vive. Sabe, irmãos, é triste porque nós estamos dentro da igreja muitas vezes, mas nós não estamos vivendo a vida que Deus quer que a gente viva. E eu quero começar com vocês, em primeiro lugar, passando por algumas contextualizações, por favor. Nós temos vivido um contexto de emoções feridas. Não tem pessoa sã hoje em dia. Você convive com alguém doente emocionalmente, enfermo da alma. Emoções completamente destruídas. Alguns estão vivendo à base de medicamentos. Relacionamentos partidos. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. As famílias estão partidas, os casamentos, muitas vezes eles são casamentos de conveniência, de fachada. São casamentos porque ficaram até agora, então vamos terminar de ficar. São casamentos que muitas vezes não glorificam a Deus no seu proceder. Não são santos, não são leitos sem mácula, como dizem Hebreus. São casamentos manchados pela mágoa, manchados pela infidelidade, manchados pela imoralidade, manchados pela avareza. Relacionamentos partidos, as famílias estão partidas, e a vida tem ficado cada vez mais sem sentido. E eu não sei você, mas eu não nasci para sobreviver, eu nasci para viver, e eu quero viver o propósito de Deus. Eu não nasci para passar tempo aqui nessa terra, eu tinha mais o que fazer em outro lugar. Não é possível que eu vim parar na casa do Senhor, ser pastor, para simplesmente sobreviver. Não. Para pagar minhas contas, para dormir, acordar, comer e trabalhar. Não foi para isso que eu nasci. Eu nasci porque existe uma palavra que está em Salmo 139, que diz que antes de nascer, Deus escreveu um propósito para a minha existência. Eu não nasci aqui para perder tempo, para passar tempo, para gastar tempo à toa. Eu nasci aqui porque o meu tempo vai glorificar a Deus. As minhas escolhas vão me levar para um lugar onde o propósito de Deus pode se revelar. A minha vida vai trazer uma diferença nas outras vidas, e eu vou deixar um legado, não uma herança. Uma herança é consequência de um legado. Quero deixar um legado. Quero que as pessoas, quando falarem de mim, falem: ali tinha um homem de Deus. Onde ele passava, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Ele era um bom exemplo, ele era uma boa conduta, tinha um bom caráter. Sabe, as empresas que estavam falindo, ele dava consultoria e elas voltavam a viver. Os casamentos que estavam destruídos, ele aconselhava, essas pessoas voltavam a ficar juntos. Os filhos que andavam em rebeldia, agora eles obedecem a Deus e aos seus pais. Eles andam em honra. Eu quero que a minha vida faça sentido na posição que o Senhor me designou, e eu quero que a sua vida faça sentido. E eu percebo que muitas pessoas estão vivendo sem sentido. Você concorda comigo? Tem acontecido isso perto de você? Emoções feridas, relacionamentos partidos, vida sem propósito. Você conhece alguém? Não me deixa sozinho, mas eu sou muito pentecostal para não ter correspondência de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês têm visto isso? No trabalho de vocês tem alguém que reclama dos relacionamentos? Tem alguém que reclama das suas emoções? Tem alguém que está com o coração partido? Sim? Então vamos para algumas estatísticas. 86% dos brasileiros estão com algum transtorno mental. Eu decidi não falar do mundo hoje, decidi falar do Brasil, tá? Vamos só mexer no Brasil. 86% dos brasileiros estão com algum transtorno mental. 73% das famílias brasileiras sofrem em seus relacionamentos por motivos financeiros. Não sabem como agir financeiramente. Estão endividados, quebrados financeiramente, passando alguma necessidade. 99% das famílias hoje são, repita comigo, disfuncionais. Pastor, você está falando inclusive das casas dos crentes? Sim, famílias brasileiras, inclusive dos crentes. O que é disfuncional?
não está funcionando bem, não está dando certo, tem muito atrito, não é pleno, não tem alegria, não é um lar de paz. 99% das famílias, pastor, tem 1% que se salva, ainda tem 1% que se salva, mas vamos para as estatísticas, daqui a pouco, as outras estatísticas vão assustar mais. 51% das famílias não seguem padrão tradicional, pai, mãe e filhos. E aqui eu não estou dizendo apenas de famílias com pessoas do mesmo sexo, não, estou falando de homens, pais solteiros, estou falando de mães que criam seus filhos sozinhos, eu estou falando de famílias mosaicas, eu estou falando de pessoas que não conseguem ter dentro de casa um exemplo da paternidade de Deus e nem da maternidade do Espírito. 50% das famílias. 750 mil jovens hoje não veem nenhum sentido na vida. Eles vivem, mas eles estão só sobrevivendo, eles não têm sentido na vida, sabe, não querem saber de deixar um legado, eles não pensam no futuro, o futuro para eles é o presente e é carpe diem, vamos viver o hoje e vamos curtir o hoje, vamos fazer escolhas que a gente quiser hoje, e essas escolhas vão levando eles para lugares cada dia mais difíceis, de escravidão, de dificuldades, mas eles continuam fazendo escolhas para agradar a sua vontade. Follow your heart, é o lema dessa geração, siga o seu coração, faça o que você quiser. Desde quando fazer o que quiser vai levar para o resultado que gosta? Durma quantas horas você quiser, coma tudo que você quiser, trabalhe só quando você tiver vontade, follow your heart, e você vai ver onde você vai parar. Mas é uma geração que literalmente não vê sentido na vida. Então não vê sentido na disciplina, não vê sentido no entendimento, na busca por sabedoria, não vê sentido em construir um legado, não vê sentido em descobrir uma solução para um problema. 750 mil jovens hoje não veem sentido na vida, e 1 a cada 2 pessoas sentem falta de propósito. Ou seja, metade da população não enxerga propósito, eles não vivem por um propósito. Eu fico perguntando como eles conseguem. Porque todos os dias que eu me levanto e vou orar e pergunto a Deus como viver esse dia, eu estou perguntando como o meu propósito pode ser refinado para impactar os lugares que eu passar. Eu quero saber de chegar no trabalho e ser uma influência positiva. Eu quero saber de, no caminho até o trabalho, eu mudar a vida de alguém, nem que seja com um sorriso, um bom dia educado, um Deus te abençoe na saída do Uber. Eu quero saber de pelo menos chegar em algum lugar e as pessoas notarem que tem alguma coisa diferente dentro de mim. E esse é Jesus. Sabe, não tem como a gente viver a vida sem um propósito. E depois, lógico, se a gente cuidar de outros níveis, pensar que eu quero que a minha família seja uma família funcional, porque o que adianta eu cuidar da casa de Deus se a minha família está mal cuidada ou descuidada? A palavra de Deus diz que não é bom, né? A Bíblia diz que aquele que cuida da casa do Senhor antes precisa estar com a sua família ajustada. Então se você me mandar uma mensagem de WhatsApp no sábado, você só vai ter resposta sábado à noite, porque sábado eu deixo meu celular de lado e eu preciso dar tempo para os meus 2 filhos e para minha esposa, que a semana inteira ficam longe de mim, na maioria das horas. Mas porque as pessoas não sabem fazer escolhas difíceis como essa, muitas vezes elas têm a sua vida completamente desequilibrada, desregulada, vão vivendo pelo bel prazer, pela vontade passageira, ou quando tem vontade de fazer alguma coisa, e elas vão perdendo completamente a vontade de viver, a vontade de mudar, a vontade de impactar o mundo. 1 a cada 2 pessoas não vem propósito da sua vida, mas a palavra de Deus tem garantia e solução para nós. Diga aleluia. Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim, olha, uma vez que vocês ressuscitaram, pode abrir sua Bíblia, está escrito isso lá, Colossenses 3, do 1 ao 4, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, então mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, e a partir disso, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, e aí vocês pensem nas coisas do alto, e depois, esqueçam as coisas da terra, literalmente, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Pastor, isso é impossível, não tem como eu acordar amanhã pensando em Cristo, eu vou pensar no boleto que está em aberto. Pastor, não tem como eu pensar em Cristo, eu vou pensar no problema de drogas que meu filho está enfrentando. Pastor, é impossível pensar nas coisas do alto com tanto problema na terra. Eu vou dizer para você, você está com problema de visão, a sua cosmovisão não está
não tem nada a ver com a visão que Deus sonhou para que a sua existência fosse plena aqui na terra. Eu também tenho que pagar boletos, eu também tenho dificuldades, eu também tenho limitações. E pode ter certeza que quando você é pastor de uma igreja como a nossa, que não para de crescer e que não para de chegar gente nova, e quanto mais gente, mais problemas, e mais complexa ela vai ficando. E mais você tem que organizar, e mais você tem que cuidar, e mais você precisa ter sabedoria para lidar, e mais você precisa saber conversar com todo mundo, mais você precisa criar níveis de discipulado como nós temos feito. Aliás, participe de um discipulado, seja um fé na casa de alguém, de segunda-feira, seja um grupo como pescadores, que está de domingo à tarde, seja um grupo de mulheres, que as mulheres estão abrindo discipulado, seja um de homens, que é o Forja, que acontece toda terça-feira, uma terça-feira por mês, alguma coisa. Participe de alguma coisa, se envolva-se, mas é complexo. Eu tenho muitas coisas para resolver durante o dia. Eu tenho ainda uma rotina de trabalho, porque eu ainda trabalho fora. Eu tenho que administrar os desafios do trabalho, tenho que administrar o tempo em família, tenho que administrar finanças, tenho que administrar avanço, tenho que vender feijoada para poder ajudar a pagar o pedreiro da semana, tenho que pagar as contas do mês através de dízimos e ofertas, que são doações voluntárias, sem forçação de barra, sem prometer tapetinho santo, sabonete ungido, sem apelar para coisas que não existem, só simplesmente conscientizando e pedindo que o Espírito Santo faça obra nos corações. Tem coisas complexas que eu passo também, meu irmão. Mas eu decidi, todos os dias, que quando eu me levantar, eu não vou pensar nas coisas da terra mais do que eu penso nas coisas do alto. E as coisas da terra eu vou pensar a partir das coisas do alto. Então tem doença? Jesus cura toda a enfermidade. Tem boleto para pagar? Ele é Jeová Jirê, o Deus da provisão, Ele sabe o que eu preciso. Deus, paga essas contas aqui, olha quanto boleto que eu tenho vencendo hoje, por favor, manda a providência do céu. Tem causa na justiça sem resolver? Jesus, o advogado dos advogados é o seu pai, é o meu pai, por favor, entre em providência aí, meu advogado está precisando de sabedoria. Pai, tem coisas para fazer na sua casa, tem poucos trabalhadores, o desafio é muito grande, a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Deus, levanta trabalhadores nessa casa, Pai. Pai, gera constância na vida daquele que está inconstante. Por favor, converte o coração daquele que ainda não está com o coração convertido a Ti. Deus, cuida dos... Pensa na cabeça do pastor, é a oração o dia inteiro. Porque eu decidi viver a minha vida na perspectiva do alto. Então, a partir de amanhã, quando você se levantar, você não vai reclamar do seu problema, você vai orar pelo seu problema. Você não vai murmurar daquilo que não aconteceu, você vai profetizar que vai acontecer do jeito que Deus planejou, e não do jeito que as pessoas estão falando. Você vai começar a viver na cosmovisão do alto. Não é que você vai viver no céu, não, você está na terra. A terra é lugar de resolver problemas. Salmo 115, 16, a palavra de Deus diz, olha, o céu Deus confiou aos anjos, mas a terra aos homens. Vai lá e arrasa, irmão, vai lá e arrasa, revela Jesus, mostra que Jesus pode todas as coisas que você não consegue, mostra que Ele é seu equilíbrio perfeito, Ele é o equilíbrio da sua mente, Ele não vai te deixar ansioso quando você estiver passando por momentos de tribulação e preocupação, Ele vai te dar tranquilidade para resolver coisas difíceis. Ele é o príncipe da paz, a paz que excede o entendimento é uma pessoa, é Jesus. Não é um conceito. Você pode ter paz ainda que esteja em guerra, porque Jesus vive dentro de você. Você é saudável porque você tem uma mente estável. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, diz assim, 1,15, Ele não te deu espírito de medo, Ele te deu espírito de amor, poder e uma mente estável. E só é possível por causa de Jesus. A cosmovisão do alto só é possível porque Jesus já viveu essa cosmovisão aqui na terra. Então, se Ele viveu e Ele disse que eu faria as coisas que Ele fez e coisas ainda maiores, e Ele disse, esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci, você também vencerá. Então é possível, porque o que a palavra de Deus diz acontece. Amém? Quase 10% das pessoas se declara agnóstico ou ateu, e 29% quase, 28,6% se declara evangélico, e eu fico perguntando o que está acontecendo. Porque vamos falar que o problema das pessoas é a falta de Deus? Então por que só deveríamos ter 10% de pessoas com problema no mundo? Mas nós temos muito mais. E diante dessa pergunta, eu quero declarar uma coisa, que quando Jesus Cristo entra no nosso coração, as coisas mudam.
as circunstâncias mudam, e às vezes mudam para pior, porque antes de melhorar, piora. Antes da chuva descer, o céu fica preto. Antes de sair um arco-íris, tem uma tempestade. Mas uma nova vida em Cristo começa quando eu aceito a realidade de Jesus. Jesus, Ele é uma pessoa. Quando eu aceito a Jesus, eu estou dizendo assim, eu dou espaço para você morar no meu coração. A partir de hoje, não vivo mais eu, mas você vive em mim. E sabe, alguém fez essa oração quando eu tinha 2, 3 anos de idade, com o pai e com a mãe, obrigado. Outro fez a oração com 30 anos de idade, depois de quebrar a cara na vida, num culto, no final do culto, na última oração. Outro fez essa oração antes de casar, porque o marido ou a esposa disse, se você não aceitar Jesus, não caso com você. E aí, cada um tem uma experiência. Mas a verdade é que essa simples oração que nós fazemos, muda tudo. E quem não acredita nisso, faz a oração hoje para você ver se vai mudar tudo. Não, muda. Nem sempre para melhor inicialmente, mas ela muda a sua perspectiva de vida, ela muda a sua cosmovisão, e ela muda que você não está mais sozinho nesse mundo. Então a vida começa a fazer sentido, porque todo sofrimento ele se torna um produto de revelação do céu aqui na terra. Você passando por um sofrimento não significa Deus te castigando, significa Deus provando o seu caráter, aprovando o seu caráter e preparando você para o propósito. De alguma maneira isso traz algum lucro de propósito. Há pessoas que cresceram com tudo, tiveram tudo na vida e se sentem completamente vazias. E há outras pessoas que não tiveram nada, só tinham uma latinha de lixo para catar e se tornaram pessoas de sucesso, empreendedores de sucesso, pessoas extremamente plenas no seu propósito, que ainda ensinam outras pessoas a viver o propósito de Deus sem ter tido nunca nenhuma condição. O propósito não está no quanto de condições você tem, mas está em quanto você aceitou passar pelos sofrimentos a partir da cosmovisão de Cristo. Eu acredito que o propósito de Cristo aqui na terra foi bem mais difícil que o seu e que o meu. Porque depois de ter sofrido tudo, ainda ter morrido na cruz do Calvário, cruz de maldição, cruz de vergonha, cruz de traição, cruz de desapontamento, certamente não foi divertido para Jesus. Mas Ele passou e cumpriu um propósito. E quando Ele ressuscita depois do terceiro dia, a palavra de Deus diz, ó morte, onde está a sua vitória? Eu creio que talvez você esteja num momento muito desafiador da sua vida, e por isso que você está aqui nessa noite. Talvez esse momento seja tudo que você precisa para um dia dizer, ó morte, onde está a sua vitória? Ó divórcio, onde está a sua vitória? Ó perda financeira, onde está a sua vitória? Ó falência, onde está a sua vitória? Ó desajuste, disfuncionalidade, onde está a sua vitória? Ó doença mental, onde está a sua vitória? Porque Jesus, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E se você encarnar a cosmovisão do céu, certamente você vai passar pelo sofrimento, mas não vai ficar nele o resto da sua vida. Você vai cumprir o seu propósito. Segunda coisa é que a nossa mente precisa receber um ajuste. Quem é pai aqui ou mãe? Levanta sua mão. Eita, a gente tem que fazer isso direto com os nossos filhos, né? Ajustar a mente deles. Então um dia Davi chegou muito triste no carro, a gente foi buscar ele na escola, ele estava completamente triste. A gente sabia que alguma coisa estava bem errado com ele. A gente não sabia o que era. A gente já perguntou logo, você aprontou alguma coisa, está tudo certo? Porque ele é muito arrependido quando erra. Então a gente já sabe que quando ele fica triste é porque ele cometeu alguma gafe. E ele disse, não papai, não, está tudo certo. Não fiz nada, não bati ninguém, fiz a lição de casa, tudo certinho, copiei o quadro. E aquilo me preocupou ainda mais, porque estava tudo certo nas atitudes dele, mas não estava tudo certo no humor dele, no comportamento dele, na tristeza que ele carregava no rosto. Então ali eu me preocupei, falei, vou precisar ajustar meu filho em alguma coisa que aconteceu contra ele. E nós estávamos no carro, indo para casa, estava eu, a mãe dele, a irmã e ele. E ele muito calado, muito triste. Aquilo começou a me incomodar de um jeito, porque assim, o Davi é o tipo da criança que quando ele erra, ele faz assim, papai, eu errei, qual que vai ser o meu castigo? Você não precisa apertar muito ele logo se denuncia. E ele não fez isso naquele dia. Eu comecei a preocupar demais, eu falei, o que aconteceu, filho? Não, está tudo bem.
mas você está tão triste, o que aconteceu? Não, está tudo bem. Eu falei, tem alguma coisa muito séria que aconteceu. Vamos para casa, almoçamos. Ele não abriu o coração. Foi para o quarto dele, tomou o banho dele, foi fazer a rotina escolar, estudar o piano dele, que todo dia ele faz. E o Tawana tem alguma coisa muito estranha com o Davi. O que aconteceu com o Davi? Ela, não sei, mas eu estou preocupado. Então ele estava lá no treino do piano dele, eu sentei do lado dele e falei assim, filho, eu queria muito que você confiasse no papai para abrir o seu coração. O que está acontecendo? Ele disse, pai, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que minha professora falou algo hoje que mexeu muito forte dentro do meu coração. Eu não consigo ficar feliz depois do que ela falou mais. Sabe, pai, você e mamãe vivem falando que eu sou inteligente, ficam falando que eu sei escrever, que eu sei fazer, e não sei o quê. Mas essa não é a verdade. Eu estou muito triste hoje, porque vocês mentiram para mim. É mesmo, filho? E por que você disse que eu menti para você? Porque hoje, pai, eu estava demorando para escrever o quadro, que eu estava realmente com dificuldade. Eu não sou muito rápido para escrever. E a professora falou assim, não imitem o Davi, que é lento e não consegue escrever no quadro. E sabe, pai, eu vi que era verdade o que ela estava falando. Porque eu sou realmente o último que termina de escrever o quadro. E você, mamãe e papai, por mais que eu tenha acreditado em vocês, vocês mentiram. Mentiram para mim. Gente, meu coração ficou partido, ficou desse tamanhozinho. Como pode ele achar que eu tivesse mentido para ele, ter duvidado até do excesso de QI que o Davi carrega? Davi é uma criança extremamente lógica. Um dia nós estávamos em casa e um casal dos pastores estava grávido, eles estavam grávidos e eu perguntei, quantos meses você está? E ela falou, 6. E o Davi falou, vai nascer em fevereiro, perto do meu aniversário. Na hora. Cabeça dele, gente, eu precisaria contar nos dedos que mês que a gente estava e fazer as contas. Como pode ele achar que ele não tinha inteligência? Porque ele foi convidado para a Olimpíada de Matemática esse ano. Como pode ele achar que não tem inteligência? Quando ele vai tocar o piano, ele sabe de cor as cifras. Como pode ele achar que eu tivesse mentido para ele, falando da perspicácia dele, quando ele usa vocabulário de adulto, muitas vezes quando ele está conversando? Como pode ele ter desacreditado de uma palavra que o pai e a mãe dele disseram, e ter ficado com a palavra que uma professora disse, num momento provavelmente de raiva, provavelmente num momento infeliz da docência dela? Eu fui ajustar a mente dele. Falei, filho, isso não é verdade. Você na vida vai ter que escolher em quem você vai acreditar, mas hoje eu te peço, me dê um voto de confiança. Isso não é verdade. Você é o melhor pianista que eu conheço de 1 ano de estudo. Você é o melhor maratonista de matemática que eu conheço de 8 anos de idade. Você é uma pessoa extremamente lógica e inteligente. Você sabe fazer conta como ninguém, é melhor que seu pai na tabuada. Eu pergunto 7 vezes 8 e preciso fazer a conta quanto é 7 vezes 8. Ele já respondeu, filho, você tem uma inteligência aguçada, mas talvez você esteja num momento em que a velocidade da sua caligrafia ainda não acompanha a velocidade do seu cérebro. E comecei a ajustar a mente dele. E talvez a sua professora estava um pouco impaciente hoje, porque talvez ela estava passando por algum problema, e ela descontou em você uma raiva que não tinha nada a ver com você, ou com lentidão sua. E eu vou escrever um bilhete para ela, e vou perguntar se você é realmente isso, ou se esse foi um estado passageiro. Não, papai, não vai escrever nada para ela. Vou, filho. Vou, porque essa mentira precisa sair da sua mente hoje. Você acredita em mim, Davi? E eu olhei bem no olho dele, e ele com o olho cheio de lágrimas, ele disse assim, está difícil acreditar, papai, mas eu prometo que vou acreditar. E eu fiz isso, escrevi para a professora dele, disse que se ele realmente estava tendo alguma dificuldade no português, que eu queria que ela me dissesse, que eu queria acompanhar ele através de um professor que desse uma aula de reforço, mas que se aquilo era algo pontual, que ela pedisse perdão para ele publicamente.
porque foi pública a vergonha dele. Quantas vezes nós recebemos várias flechadas do inimigo na nossa mente, dizendo que não somos, que não podemos, que não chegaremos, que não realizaremos, mas nós não temos a consciência de chegar até o nosso Pai e perguntar para Ele se é isso mesmo. E ficamos com a imagem errada, com as palavras erradas, com as impressões erradas, porque a nossa mente não está ajustada ao que o Deus Pai diz ao nosso respeito, mas ela vai se ajustando e se amoldando às nossas impressões, e pior, que encontra evidência em nós, para criar uma crença que nos limita de alcançar o propósito de Deus, porque quando o inimigo pega você num dia mau, e ele diz que você é aquilo, você grava aquilo como sendo uma realidade, sendo que aquilo é um temporário, um passageiro, algo circunstancial que aconteceu com você. Não é a sua identidade, não é o seu caráter e não é o seu propósito. E o inimigo vai machucando, ele usa muitas vezes figuras de autoridade, pastores, líderes, professores, pai, mãe, pessoas que você ama, respeita, admira. E ele vai destruindo a sua mente, quando nós temos uma tarefa, se queremos viver a cosmovisão de Deus, ajustar a nossa mente todos os dias à palavra de Deus. Você que nasceu para ser um empresário bem-sucedido, e o inimigo utiliza o momento em que você está passando por uma crise financeira, o momento em que você está sofrendo as dores do tarifaço, e ele começa a dizer assim, está vendo? Você nunca foi nada, você é um fracasso, você não vai conseguir vender nada. Você, se falhar o mercado dos Estados Unidos, você falhou completamente, você é um fracasso, um fiasco. E daí você vai e não tem dinheiro para pagar o condomínio do mês, e aí ele fixa aquilo na sua mente, que você realmente é um fracasso, que não tem dinheiro para pagar o condomínio do mês, porque se você parar de vender para os Estados Unidos, você parou de vender para todo mundo que você poderia vender, porque você é um fracasso. Então o inimigo, ele vai o tempo inteiro utilizando circunstâncias, evidências passageiras, e ele vai colocando pessoas boca do cão, literalmente, para detonar a nossa identidade através de um desajuste na mente. E é por isso que Deus nos convida na carta de Colossenses, através do apóstolo Paulo: pensem nas coisas do alto, ajustem a mentalidade de vocês com a Bíblia. E é por isso que em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja de Éfeso a lutar nas esferas espirituais, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: olha, antes de vocês irem para a guerra, coloquem o capacete da salvação. Quem é que precisa de capacete? Quem está exposto na mente, eu e você. Levante sua mão: eu preciso de um capacete hoje. Então veste o capacete, fala assim: Deus, coloque em mim um capacete que pensa boas notícias. Salvação fala de boas notícias, fala de ajuda divina, fala de ir para o céu e não para o inferno. Quando a gente fala de mente, a gente está falando de pensamentos que glorificam a Cristo. Talvez você chegou aqui nessa noite com a mente desajustada, mas você vai sair daqui com o capacete da salvação, você vai sair daqui falando boas notícias, você vai sair daqui profetizando sobre sua semana, você vai sair daqui refutando palavras de maldição, você vai refutar palavras que não agradam a Deus e que tocaram a sua identidade. Tenham vindo elas de autoridades, pessoas que você respeita, circunstâncias e evidências que mentem a respeito de Deus. Quantas mulheres que depois de terem sido abandonadas acham que não tem mais história para elas, porque elas estão desposadas. Pois a palavra de Deus diz que o seu marido se chama Jesus, e ele cuida do sacerdócio da sua vida e da sua casa, que você não está sozinha. Não existe mulher sozinha nessa vida, não existe mulher abandonada nessa vida, porque essas o Senhor Jesus adota como esposa, Ele cuida. Quantos maridos se veem muitas vezes incapazes de tornar suas esposas felizes? Existem tantas expectativas muitas vezes da mulher com relação ao marido, porque elas não foram supridas com relação ao pai, e o marido faz de tudo e a mulher não consegue se sentir amada. O problema não é ele, é ela, mas ela ainda não descobriu isso. Talvez vai descobrir nessa noite. E aí você fala: Deus, o que eu posso fazer para essa mulher se sentir amada? Simplesmente ore por ela, para que encontre o coração do Pai, porque a partir do momento que ela encontrar o coração de Deus, ela nunca mais vai exigir de você o que só Deus pode dar a ela.
A nossa mente precisa ser ajustada à Bíblia e não aos padrões. Se os padrões estivessem bons, o mundo estaria maravilhoso, as famílias estariam funcionais, as pessoas não teriam transtornos da mente, os relacionamentos estariam curados e as pessoas estariam saudáveis. Mas não é o que a gente viu logo no começo dessa palavra. Por gentileza, esqueça. Sabe, um dia eu estava fazendo um curso de neurociência muito bom, e a palestrante falou algo que eu vou repetir, essa frase não é minha, é dela. E ela disse assim: a nossa mente, ela tem teflon, aquilo que unta aquelas panelas pretas, né, para o ovo não grudar. Ela tem teflon para notícias e informações positivas, mas ela tem ímã para informações negativas. E aí a gente começa a ver a grande mídia e percebe que o pastor pode estar falando coisas moderadas, equilibradas, boas, tem pouca audiência. Mas se eu colocar que uma desgraça aconteceu, que pegou fogo em um telhado, que houve um vendaval e destruiu a igreja, ou que tal pessoa brigou com o marido e coloca um pedaço da briga do marido, ou que fulaninho de tal sofreu um acidente e a cabeça se partiu no meio, isso aí tem milhões de curtidas, visualizações, comentários e compartilhamentos. Porque o ser humano, ele tem uma atração pela negatividade. A mente humana, ela se atrai como um imã para informações negativas e como um teflon para coisas positivas. Isso explica muito a maneira como nós também corrigimos os nossos filhos. Em casa a gente tem tentado, buscado em Deus essa sabedoria para educar os nossos filhos de maneira positiva. Chama-se PEA. São 5 PEAs para um NEA. São 5 forçações positivas no cérebro deles para dar uma negativa. Eu não fico falando você é burro, não sabe nada, não inteligente, não consegue escrever no cabeçalho, porque quando ele chegar na escola e ele ouvir isso, ele vai acreditar, porque em casa foi essa formação dele. Mas ao contrário, eu digo, você é inteligente, você sabe todas as coisas, porque você pode saber todas as coisas, porque você estuda, porque Deus te dá sabedoria, você é um menino brilhante, a sua mente é um espetáculo do céu aqui na terra. Então, quando ele ouve um NEA, ele fica triste. Eu consigo descobrir que tem alguma coisa incoerente na mente dele. Vocês conseguem entender isso? O nosso Deus, ele não trabalha com um sistema de educação de castigo. E hoje talvez você precisa reformular isso na sua mente, porque você foi apresentado a um Deus que ele tem que te dar 5 castigos para te ensinar a ter um bom caráter. Não. É verdade que passamos por sofrimentos e por provações e que são benéficos para o propósito de Deus. Mas a grande verdade, maior de todas, é que Ele sonhou com a minha existência desde antes da eternidade. Ele escreveu todos os meus dias na palma das mãos deles, e o seu também. Ele é um pai bom, Ele ama os seus filhos, como a corça suspira pelas águas, assim a nossa alma suspira pela presença do nosso Pai, porque a gente quer ficar junto. Eu não estou conseguindo resistir minha filha de 3 anos. Eu não estou conseguindo resistir a ela. Todos os dias ela sobe para minha cama 5 horas da manhã. Eu tenho vontade de devolver ela para a cama dela, mas eu não consigo. Ela chega em mim e fala: eu quero o braço do papai, eu quero ficar juntinho com você até amanhecer. Você ora por mim, papai? Eu falo: fica, filha, Deus te abençoe. E começo a orar por ela, e beijo, e abraço, e ela volta a dormir nos meus braços. E a hora que eu penso que ela está dormindo pesado, que eu já posso acordar para ir fazer meu devocional e tomar meu café, e eu tiro o braço, ela fala assim: papai, ora aqui na cama mesmo, eu quero que você fique aqui comigo. Porque como um filho, uma filha anseia pelos braços do pai, assim também ele anseia pela presença do filho e da filha pertinho dele. Ele também não vai deixar você de lado, ele não vai te abandonar, ele não vai ser um pai que vai fazer: ei, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que orar na sala, eu tenho que ajoelhar para Deus me ouvir. Não, ele ouviu a minha oração deitado hoje de manhã, enquanto ela estava nos meus braços pedindo um afago. Ele não tem problema com isso, Ele é um Deus bom. Você cresceu com a imagem errada de Deus. Você cresceu com a imagem errada de Deus. Deus, Ele não está te dando 5 broncas para te dar uma bênção, de forma que às vezes, quando as coisas boas começam a acontecer na sua vida, você começa assim: será que não vai acontecer nada ruim? Não, será que a coisa está muito boa? Será que Deus não vai me castigar agora? Não, fechei um negócio, fechei uma venda, meu Deus, e agora? Tá tanta coisa boa acontecendo, será que não vai acontecer nada ruim? Não, certamente vai acontecer alguma coisa ruim, eu estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Para de sentir isso. Deus
Deus é Pai e é bom. Deus é Pai e é bom. E Ele não precisa o tempo inteiro te colocar negatividade, coisas ruins para poder te ensinar como ser uma pessoa boa. Você é a pessoa amada de Deus, sem fazer nada para que você seja amado. Essa é a maior realidade espiritual que nós podemos viver como filhos de Deus. Então esqueça o que você não tem que lembrar. E lembre-se do que você não pode esquecer. Esquece essa negatividade. Esquece as experiências ruins. Esquece o passado que te aprisiona. Comece a lembrar as promessas de Deus. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Comece a pensar que tudo na vida que gerou sofrimento certamente tem um propósito envolvido, e talvez o sofrimento que você passou é alívio e graça na vida de alguém, e é por isso que você precisou passar por isso. Às vezes, a gente está passando por uma dor que a gente nunca esperava, uma profunda decepção ou uma perda, e a gente começa a internalizar aquilo e fala assim: por que isso aconteceu comigo? Deixa eu te dizer uma coisa: ao invés de você perguntar por que isso aconteceu comigo, comece a perguntar para Deus assim: qual é o propósito disso? Para que eu possa abençoar a vida de alguém. Qual é o propósito dessa dor? Para que eu possa tocar na ferida de alguém. Qual é o propósito desse esquecimento? Para que eu possa realmente me lembrar de alguém que está passando por isso. Conheça Jesus de perto. E conhecer Jesus de perto envolve uma busca diária. Sabe, gente, não tem como conhecer Jesus do dia para a noite, e nem tem como conhecer Jesus num culto. Não. O culto, ele te apresenta Jesus, mas você vai conhecendo Jesus um dia por vez. É no seu dia a dia. É quando falta alguma coisa, você precisa da providência dele naquilo. É quando você se sente sozinho, a lágrima cai do rosto sem você nem mesmo raciocinar, e Ele está ali enxugando as suas lágrimas e dizendo: você não está sozinho, eu estou com você. Sabe, você não conhece Jesus do dia para a noite. Não, você conhece Jesus nas situações difíceis, mas também nas boas. Quando você está comemorando alguma coisa, você pode ter certeza de que foi Ele que te ajudou a chegar ali, e que Ele está com você, mesmo quando você não esperava que Ele estivesse. Jesus não tem nada a ver com as outras figuras humanas que nós temos na mente. Esse relacionamento vertical, quando ele está bem colocado, bem posicionado, ele gera saúde nos demais relacionamentos. Pessoas que se relacionam bem com Deus sabem se relacionar com as pessoas. Pessoas que têm o Deus correto na mente sabem lidar com os filhos de Deus, com as filhas de Deus. Pessoas que têm um relacionamento tóxico com Deus, pessoas que acham que Deus é um Deus castigador, eles estão dispostos o tempo inteiro a castigar as pessoas. As pessoas que sabem que Deus é um Deus de amor, eles estão dispostos a perdoar o tempo todo, eles estão dispostos a entregar amor incondicional o tempo inteiro. Nessa noite eu convido você a ajustar o seu relacionamento com Deus, a entender quem de fato Ele é, para que você não seja pego pelas suas armadilhas emocionais. As nossas armadilhas emocionais nos distanciam do propósito de Deus. Não, hoje de manhã, depois do culto, uma líder me procurou e falou assim: não, porque aconteceu isso, blá, 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 e então você fez. Eu falei assim: não, eu jamais faria isso, eu não fiz isso. Estão usando o meu nome, a minha autoridade para fazer isso, mas eu jamais quebraria um princípio de quebrar aliança com um líder meu. Porque fidelidade não vem só do liderado para com o líder, vem do líder para com o liderado também. Fidelidade não é só de filho para com o pai, é de pai para com o filho também. Fidelidade não é só de esposo para esposa, é da esposa para o esposo também. Fidelidade não é só do pastor para com a ovelha, da ovelha para com o pastor também. Fidelidade tem dois lados. Eu jamais faria isso, isso descumpre o princípio de fidelidade. Eu não fiz isso. Eu senti que a alma dela aliviou assim. Nossa, já achei que você tivesse dado uma mancada comigo, meio que ela pensou, né? Ela não disse, mas ela pensou isso, certeza. Deixa eu te dizer uma coisa: não traduza os seus relacionamentos a partir de relacionamentos doentios. Traduza os seus relacionamentos a partir do relacionamento com Deus. Traduza, entenda, interprete os seus relacionamentos a partir do seu relacionamento com Deus. Pretinha de manhã falou sobre isso. Ela disse: há muitas pessoas que desacreditam, quando uma família está ajustada e feliz, porque eles não têm uma família ajustada e feliz, então eles acham que isso não é possível, mas é possível em Deus ter uma família ajustada e feliz. Há pessoas que não acreditam que filhos podem ser graciosos, obedientes e honrosos, porque como eles nunca viveram essa realidade, eles julgam aquilo como inexistente, mas na verdade, eles nunca provaram de algo que existe, e é possível existir.
Conheça Jesus, que você vai conhecer melhor os outros, você vai conseguir se relacionar melhor com os outros, até mesmo nas decepções, até mesmo nas frustrações, porque você não tem expectativa nas pessoas, você tem suas expectativas nele. Em Romanos 12, 1 e 2, tem uma palavra que diz assim, ó: não vos conformeis com este mundo. É assim, ó, não ache que acabou o mundo e acabou a sua atuação no mundo. Você precisa aprender a transformar a sua mente pela palavra de Deus. Eu gosto muito dessa passagem de Paulo. Aliás, eu me identifico muito com Paulo, gosto muito dele. Cara top, quero morar perto dele no céu. Ele fala assim, a metanoia tem que acontecer todo dia na nossa vida. Você transforma, a metanoia é transformação de pensamento. Então, até mesmo as coisas ruins, quando chegam para alguém que tem uma mente transformada, ele chega de uma maneira diferente, porque ele tem uma cosmovisão diferente, né? Há pessoas que quando algo ruim acontece, ou algo difícil, desafiador acontece, elas logo colocam a culpa em Deus disso. Mas há outras pessoas que colocam para Deus assim, Deus me ajude neste desafio, porque certamente o seu propósito é para que eu preparado possa atuar e ajudar outras pessoas. Há pessoas que não conseguem mudar a sua mente a respeito dos princípios da vida. Elas pensam que viver a vida é simples, é simplesmente fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. E seja o que Deus quiser. Mas o que acontece é que quando eu faço o que quero, do jeito que quero, na hora que quero, não acontece do jeito que Deus quer, acontece do jeito que o diabo quer. Porque tudo que ele quer é que você viva à deriva, sem intencionalidade e sem propósito. Nós fomos chamados para viver uma transformação, e para isso você precisa aprender a perdoar. A primeira transformação que precisa acontecer dentro de nós é o perdão. E o perdão começa com auto-perdão. Você precisa aprender a se perdoar. Não existe perdão se você não se perdoar. Não existe relação sem perdão. E depois precisa aprender a olhar para frente, não para trás, porque não tem destino olhando para trás. O destino está olhando para o alto e para frente, para frente e para cima, para frente e para cima. Depois de perdoar e se perdoar e olhar para frente, tinha mais uma, mas eu lembro dela. Ficamos de pé na presença de Deus. Existe um convite para nós nessa noite. Uma resposta ao que Jesus fez por nós. Tipo assim, quando a gente olha assim uma urna como essa, né? Com cheio de nome rabiscado, post-its e tal. Você pensa assim, são nomes, né? São nomes. Ou você pode pensar assim, são histórias escritas por Deus que eu posso participar da vida deles de alguma maneira. Um dia eu tinha acabado de me mudar para Recife, eu achei tão estranha aquela atitude, mas hoje ela faz total sentido para mim. Nós estávamos indo para Porto de Galinhas de carro e a gente presenciou um acidente de moto na pista. E o cara todo ensanguentado assim. Quem conhece a estrada que vai de Recife até Ipojuca, que é Porto de Galinhas, é uma estrada sinuosa, é uma estrada muito ruim. Ia ser difícil chegar a ambulância ali, ia demorar um bocado, sabe? Minha sogra é muito visceral, né? Muito intensa. Nós estávamos num carro de 8 lugares, meu sogro tinha um carro na época de 8 lugares, e nós estávamos indo para passar um dia em Porto, um dia feliz, um dia em família, um dia tranquilo. E ela abortou aquele plano naquela hora, ela simplesmente foi até o motoqueiro e disse, Fofinho, vem me ajudar. E pegou o motoqueiro, todo despedaçado, e sem pensar que aquilo ia sujar o banco do carro, que o carro era importado, que o carro tinha 8 lugares. Tudo coisa que paulista pensa, né? Ela pensou em nada disso. Gente, tem uma vida aqui, tem um propósito aqui. Vamos levar ele para o hospital. Vamos voltar, vamos para a restauração, porque é o único hospital que vai conseguir cuidar dele, porque se a gente levar ele para Ipojuca, ele vai morrer, porque lá não tem hospital capaz de cuidar dele. E voltamos então para Recife, colocando este homem, né, todo ensanguentado, todo destruído, dentro de um carro, sangrando. E a gente assim, miou o nosso dia de lazer, com certeza.
E ela conversando com ele, falando que Jesus tinha um plano, que fez a gente passar naquela hora, e que era para ele voltar para Jesus, e que a avó dele, e Deus começou a usar ela em revelação, em profecia, em palavras de conhecimento, e que Jesus certamente tinha um grande plano na vida dele, não sei o que lá, sabe de uma coisa, irmãos? Era um jovem desviado dos caminhos do Senhor, cuja mãe e avó da Assembleia de Deus oravam por ele todos os dias, para ele voltar para Jesus. Que maravilha foi aquele acidente naquela estrada, porque ele pôde voltar para Jesus. Felizmente ele não viveu aqui na terra, mas ele está vivendo com Cristo nos altos. Sabe, será que a nossa vida tem o senso de valor necessário como resposta por aquilo que Jesus fez por nós? Os nossos planos são tão fechados, a nossa agenda é tão egoísta que a gente não consegue parar para pensar em alguma coisa que não seja o nosso próprio umbigo. Nessa noite eu vim te convidar a ter emoções, relacionamentos e propósito curados, e não existe propósito que não envolva a Deus e a outras pessoas, e não há cura emocional que não passe pelo sofrimento, e não há relacionamentos saudáveis que não passe antes com o relacionamento com Cristo. Quero te convidar a fechar os seus olhos, e com talvez uma oração simples, pedir para que o Senhor Jesus entre no seu coração e faça morada. Em primeiro lugar, é essa oração que nós precisamos fazer. E eu não estou falando aqui para pessoas que ainda não conhecem a Jesus, eu estou falando para pessoas que são velhos de crente e ainda não conseguem discipular a sua casa, não conseguem discipular o seu lugar de trabalho, porque eles ainda não vivem a realidade do céu. Eu oro, Deus, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo venha para dentro do nosso coração, na pessoa de Jesus Cristo, e forme um caráter em nós, mais parecido com o céu do que com a terra. Deus, mais do que eu quero ver essa casa cheia de boas emoções, emoções curadas, relacionamentos restaurados, um propósito de vida claro e estabelecido, eu oro e desejo para que os meus irmãos e irmãs tenham um encontro genuíno com a presença de Jesus. Eu oro nessa noite clamando para que essa semana o Senhor manifeste a palavra Shekinah, a palavra manifestação, a palavra Shekinah, que vem de Shekinah, da manifestação da glória de Deus, que essas palavras sejam claras na mente e no coração, no destino dos meus irmãos. Eu oro por um ajuste total da mente, Deus. Ajusta a mente, Deus. Ajusta a nossa mente, coloca o capacete da salvação. Livra-nos de pensar mal, livra-nos de pensar de acordo com os nossos traumas, cultura, parcialidade. Enche-nos do Teu Espírito, ó Deus. Nessa noite eu oro por uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja avivada, uma igreja transformada, uma igreja que não tem tempo para mentiras, para escassez de pensamento, para fofocas, uma igreja que não tem tempo para mediocridade, uma igreja que não tem tempo para sentar em mesas de traição, mas uma mesa que tem Mefibosete como aliança, provando a aliança que o Senhor tem conosco, uma mesa que tem Jesus como Senhor e Salvador, uma mesa que prega as boas novas por onde passa, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na academia, no dia a dia, seja educando os filhos, uma mesa que ajusta a mente de acordo com a palavra de Deus. Deus, eu oro por essa mentalidade aqui nessa noite, eu oro para que o Senhor toque as mentes com brasas vivas do altar, brasas vivas, pensamentos santos, princípios da palavra de Deus. Eu oro para que a nossa conversão seja genuína nessa noite, seja diária a partir de hoje, que nós possamos demonstrar que Jesus existe através das nossas atitudes, palavras, pensamentos, sentimentos, relacionamentos. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor mude tudo o que precisa ser mudado dentro de nós e revele-se de uma maneira poderosa e gloriosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.